Ainda na polêmica sobre o Lattes, eu vou explicar algumas coisas que eu achava que era óbvio, mas pelo visto a grande maioria das pessoas não entende. Em primeiro lugar, eu não estou falando que o governo está certo em derrubar a plataforma do CNPq. Eu não falei que o governo é competente por fazer isso e eu não estou falando que deve ser derrubado o Lattes do nada. Eu realmente entendo a crítica e a frustração em relação ao governo Bolsonaro, justamente na parte de ciência. Mas eu não acho que isso dá prerrogativa para defender o sistema Lattes como o LinkedIn da ciência, gente. Pelo amor de Deus. Qualquer pessoa minimamente que tem um mínimo de conhecimento de ciência, de academia, sabe que essa comparação é completamente absurda. O Lattes é um sistema usado exclusivamente no Brasil, só serve para a academia brasileira e olhe lá. E eu vou além. O Lattes atrapalha muito o desenvolvimento de ciência e tecnologia no nosso país. Nenhum outro país tem uma plataforma sequer similar ao Lattes no fomento à academia, ciência e tecnologia. Muito pelo contrário, as plataformas são muito melhores do que a gente tem aqui no Lattes. Lembra que eu contei para vocês que o meu primeiro êxito acadêmico, de pesquisa foi a minha monografia, que foi justamente sobre os estímulos em política pública que a gente tem no Brasil para o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia. E o foco da minha pesquisa foi justamente entender por que no Brasil a gente tem tanta pesquisa científica e tão pouco retorno em termos de evolução na nossa ciência e na nossa tecnologia principalmente. Para ser justa, eu comparei o Brasil com os outros países em desenvolvimento, pelo menos na época, que eram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul. E um dos fatores que eu identifiquei é que no Brasil, diferentemente dos outros países, e olha, não estou nem entrando em país super desenvolvido em tecnologia como a Alemanha, Estados Unidos. Eu estou falando de países que recentemente se desenvolveram em tecnologia. O Brasil é o único que estimula um excesso de publicação de baixa qualidade. E muito disso está relacionado com o sistema Lattes, e vocês me desculpem, mas essa é uma crítica que qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de como funciona a academia brasileira sabe que a plataforma Lattes é uma bosta e só atrapalha. O Lattes estimula que você coloque o máximo de informação possível para você parecer relevante e, obviamente, nem todo mundo é relevante. E mais do que isso, volume de publicação não significa qualidade. Isso foi uma coisa que eu identifiquei em dados na minha pesquisa anos e anos atrás, de que no Brasil a gente tem um volume gigantesco de publicação, principalmente na área de humanas, e essas publicações não convertem em nada, não converte em desenvolvimento de tecnologia, não converte em desenvolvimento de política pública, não converte, são publicações inúteis, geralmente de apadrinhamento ideológico. Antes de vir me criticar, me encher o saco, vai pesquisar como é que é as plataformas usadas em países que têm, de fato, desenvolvimento e fomento ao desenvolvimento de ciência e tecnologia. E aí eu não estou falando só de ciência e tecnologia biomédicas, Eu estou falando também das ciências humanas, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de um contexto generalizado da academia, da ciência, do pensamento crítico. E muito disso está relacionado, sim, com o fato de que a esquerda valoriza muito isso e tem esse apadrinhamento. Gente, eu não sou de direita, eu não acho legal nada, não sou favorável a nada que o Bolsonaro fala, mas ninguém pode discordar do fato de que a esquerda domina a academia brasileira. Fazer essa crítica não me torna bolsonarista, me torna sensata. Se eu falar que não gosto de maçãs, não significa que eu estou falando que eu amo bananas. Significa apenas que eu estou falando que eu não gosto de maçãs. Parem com essa mania de colocar tudo em dicotomia de certo e errado, bom e ruim. Se você criticou aquilo é porque você é meu inimigo. Mano, não é assim. É insuportável a discussão aqui na internet. Ai, mas você falou que Lattes é inútil. Não é inútil, porque o nosso sistema usa. Por mais que seja obsoleto, o nosso sistema usa. Mano, a academia, a ciência, ela é global. Hoje, mais do que nunca, se esse sistema não está integrado com o resto do mundo, ele é inútil. O que adianta ter um desenvolvimento de ciência, de publicação, que é só no Brasil, que não tem desenvolvimento de incentivo, principalmente, ao desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento como tem no resto do mundo. Da minha experiência na USP, o que a maioria das publicações que eu via eram alunos revisando a tese de doutorado dos professores que fizeram uma análise de Marx na mais-valia. E fica nisso, gerações e gerações sem produzir nada novo, revisitando trabalhos antigos que estão totalmente envergados ideologicamente. Não é uma produção científica, é uma produção ideológica.
Então, sim, o que eu estou falando é que o Lattes é uma plataforma obsoleta, é inútil porque não conecta a gente com a ciência de fato, com a academia no resto do mundo, e a academia não é uma coisa individualizada, é uma coisa que deve haver trocas, haver interação, e, principalmente, ela condiciona um vício que a gente tem de estimular uma produção ideológica e sem relevância. A minha mãe era professora da USP, eu tenho tia, conheço muita gente que tá na academia, enfim, mas na minha casa o que eu vi muito era minha mãe produzindo pesquisas relevantes, mas que muitas vezes eram barradas nas revistas científicas porque discordava da linha ideológica editorial dos caras. Vocês têm uma noção, até na nota que a universidade soltou, a faculdade soltou, em relação ao falecimento da minha mãe, eles colocaram isso. Eles falaram, a Elisa era uma professora contraditória. Não tem nada de contraditório, minha mãe era uma profissional extremamente relevante na área dela de ensino, só que ela não seguia a linha marxista ali, doutrinista, gramsciana, que os professores da USP tentam endossar e, como é que chama? Engessar nos alunos. Ela não seguia essa linha, ela seguia as linhas das pesquisas que acontecem no mundo inteiro. E aí, ela era tesourada. Eu vi isso na minha casa, durante muitos e muitos anos. A ponto de quando a faculdade foi soltar a nota de falecimento da minha mãe, eles fizeram questão de colocar que ela não ia na linha ideológica do corpo diretor lá da FEFELESH. Isso é ciência? Isso é academia? Que bosta, sabe? Eu vou ler pra vocês um relato que eu recebi de uma seguidora sobre o que a academia brasileira, que imacula e idolatra o Lattes, estimula na nossa educação e desenvolvimento científico. Ela falou assim, eu vou te contar um segredo absurdo. Eu tenho MBA na que é uma puta escola que tem lá nos Estados Unidos. Empreendi lá, participei de 2 aceleradoras, cheguei no Brasil e não podia dar aula porque não reconhecem o diploma lato sensu. Daí eu descobri que se fizesse uma especialização num EAD, eu poderia dar aula. Paguei 10 vezes de R$ 69,90 na Descomplica para tirar um certificado para me deixar dar aula. Se eu me dediquei 8 horas nesse MBA EAD, foi muito. O nosso país, nesse quesito, é realmente uma merda. Privilegiam cursos aqui, que não ensinam nada, e aí tem um monte de gente com mestrado e MBA no MIT, Stanford e outras universidades que não podem dar aula. Não é à toa que você tem esses mestres e doutores ignorantes te enchendo o saco. A gente nunca vai ter desenvolvimento científico e educacional nesse país. Sabe por quê? Porque se de um lado a direita não valoriza a ciência e a educação como a esquerda gostaria, de outro lado, a esquerda só valoriza o que tem de inútil, ou seja, também não valoriza. E não vem com esse papo de que, você falou que é inútil. É inútil. Ensinar ideologia é inútil. Não ensina a pensar, ensina a pessoa a condicionar o pensamento. Eu tô de saco cheio de tentar ensinar aqui na internet ciência econômica, raciocínio lógico, pensamento crítico, e vir um monte de adolescente vindo com argumento ideológico, achando que tá no mesmo nível que eu, achando que tá discutindo, que tá no mesmo nível de debate. Adolescente que vem falar, você criticou o Lattes, mas ele mesmo ignora que eu sou graduada, mestre, professora, premiada, e ele que acabou de terminar o ensino médio acha que tá no meu nível. Isso é valorização da ciência? E é por isso que o Brasil não vai reter talento. Você acha que eu tô com vontade de ficar aqui? Ou você acha que eu tô com vontade de voltar para os Estados Unidos, onde eu sou muito mais valorizada, não só em termos de prestígio, mas em termos de salário, de respeito, de troca relevante? Tudo aqui, a ciência se resume à ideologia, tudo aqui se resume à ideologia. É insuportável. Você não pode fazer uma crítica a um sistema que é uma bosta, que a galera vem aqui com um discurso ideológico. Pelo amor de Deus, gente. Na moral, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não sei mesmo, tô desistindo dessa bosta.